Olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo bloco dos estudos sobre as obrigações subjetivamente complexas, aquelas que possuem vários devedores ou vários credores, ou até mesmo vários devedores e credores. Multiplicidade de sujeitos é a marca desta classificação obrigacional. No primeiro vídeo, analisamos a obrigação divisível e a obrigação indivisível, com pluralidade de devedores e pluralidade de credores. Vimos à luz da lei e buscamos a compreensão de cada uma das regras que envolvem essas duas primeiras modalidades. Pois agora, nesse segundo vídeo, nós analisaremos as obrigações solidárias, última espécie de subjetivamente complexas e uma espécie realmente muito temida nos concursos públicos, nas provas da OAB, questões que não são simples de serem compreendidas e por isso o índice de erro é consideravelmente alto. Por isso reservei um bloco só para analisarmos a solidariedade, tanto ativa quanto passiva, buscando realmente compreender cada um dos detalhes que o legislador nos traz, ou pelo menos os principais detalhes, as principais regras previstas no nosso Código Civil. Aquelas que são um tanto quanto surreais, fora da realidade prática contratual, especificamente relacionadas à solidariedade ativa, e outras que são muito práticas, muito usuais no mercado financeiro. Ok? Então vamos lá ao estudo da solidariedade, que começa a ser regulamentada a partir do artigo 264 do Código Civil. Abra aí o seu Vademecum, abra aí o seu Código Civil, lá no artigo 264. Você vai observar que a solidariedade está dividida em 3 blocos. Um primeiro bloco de artigos, 3, 264, 265, 266, com disposições gerais. Um segundo bloco só sobre a solidariedade ativa e um terceiro bloco apenas sobre a solidariedade passiva. Então, iniciemos a nossa aula tratando das disposições gerais, das regras fundamentais da solidariedade. 3 artigos, 264, 265, 266. O artigo 264 nos traz o conceito da solidariedade. Artigo importantíssimo para compreendermos o que é solidariedade, o que é uma obrigação solidária. Neste artigo, o legislador traz a seguinte redação: a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. A solidariedade quando nós temos vários credores ou vários devedores, e cada um desses credores com direito ao crédito integral, solidariedade ativa. Cada um dos devedores obrigado à dívida inteira, solidariedade passiva. Por isso, gosto de dividir em cores esse artigo, como está aparecendo na sua tela, para percebermos o conceito de solidariedade ativa e solidariedade passiva. O legislador diz assim: a solidariedade ativa, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor com direito à dívida toda. E a solidariedade passiva, quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor obrigado à dívida toda. Na solidariedade, nós temos multiplicidade de sujeitos. E independente do objeto ser ou não passível de fracionamento, a marca da solidariedade é que todos os credores terão direito à integralidade e todos os devedores estarão obrigados à totalidade do débito. Prefiro até dizer
né, de uma forma um pouquinho diferente do legislador, porque o legislador fala cada um com direito a todo, cada um obrigado a todo. Isso, às vezes, gera uma interpretação equivocada de que um credor pode ir lá exigir o todo e depois de recebido o todo, outro credor pode fazer o mesmo, o outro credor também pode fazer o mesmo. E assim sucessivamente. E na verdade não é desta forma que funciona a solidariedade, porque senão nós teríamos um enriquecimento indevido. Conseguem observar? Na solidariedade, em verdade, qualquer dos credores pode exigir a totalidade. E é evidente que aquele que exigir e receber, a obrigação estará extinta para o devedor. Da mesma forma, qualquer dos devedores pode ser cobrado pelo todo, e não cada um exigido pelo todo. Qualquer dos credores pode ser cobrado pelo todo. Qualquer dos devedores pode exigir a totalidade, independente se o objeto admite ou não divisão. Vejam, são 3 as obrigações subjetivamente complexas. Obrigação divisível, que é a presunção, que é a regra geral. Sendo possível o fracionamento, a obrigação presume-se dividida em várias, a depender da quantidade de devedores ou quantidade de credores. E cada devedor responderá exclusivamente pela sua quota-parte. E cada credor terá direito exclusivamente à sua quota-parte. Tendo como o objeto ser fracionado, presume-se dividido. Esta regra é excepcionada pela natureza do objeto, quando ele não admite fracionamento, hipótese em que a obrigação será indivisível. E também pode ser excepcionada por força da lei ou da vontade das partes, em que, mesmo sendo possível o fracionamento, convenciona-se ou a lei determina a solidariedade. Ok? Portanto, quanto ao conceito, a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, qualquer um deles podendo exigir a totalidade. A solidariedade passiva, quando numa mesma obrigação concorre mais de um devedor, qualquer um deles podendo ser exigido, podendo ser cobrado pelo todo. O artigo 265 traz um princípio também muito importante, que é o princípio da não presunção. Pelo princípio da não presunção, temos que, em regra, a obrigação é divisível. Jamais presuma que pelo simples fato de serem 3 devedores de um débito em dinheiro, por exemplo, qualquer um deles pode ser cobrado pelo todo. Jamais presuma que se um dos devedores for insolvente, o outro co-devedor pode ser cobrado pelo todo. Jamais presuma que a inadimplência de um dos devedores implique em consequências para os co-devedores. Porque, em regra, a obrigação é divisível. A presunção é de divisibilidade, conforme disposição do artigo 257 do Código Civil. O legislador, no artigo 265, nos diz: a solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes. A solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes. 3 pessoas pegaram um empréstimo de 90 mil reais. Ponto. E só essa informação eu tenho. Considerando a regra do concurso partes FIUM, da divisibilidade, artigo 257, cada um dos devedores responderá exclusivamente por 30 mil reais. E se um deles for inadimplente, os outros não sofrerão consequências. Se um deles for insolvente, os demais não poderão ser cobrados pelo credor, porque, em regra, é divisível. Agora, considerando esta regra, as partes podem convencionar a solidariedade. E se assim for,
qualquer um dos três pode sozinho ser cobrado por 90 mil. E se tiver algum insolvente ali no meio, o credor não terá prejuízos, porque ele poderá cobrar a totalidade daquele que é solvente, daquele que tem condições de arcar sozinho com a dívida. Observaram a diferença da divisibilidade para a solidariedade? Pois bem, a solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes. Da lei, como acontece nas relações consumeristas, em que os fornecedores respondem solidariamente, como acontece entre os locatários, que respondem solidariamente. A solidariedade, mais uma vez, não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes. E fechando essa parte inicial, e vou parar o vídeo aqui, para numa próxima aula analisarmos as regras específicas da solidariedade ativa e da solidariedade passiva, o artigo 266 conclui as disposições iniciais, as disposições fundamentais, disposições gerais, com um princípio que, ao meu ver, não faz tanto sentido prático, não tem tanto aplicação prática contratual, mas o legislador esclarece que mesmo na obrigação solidária, em que qualquer um dos devedores pode ser cobrado pelo todo, qualquer um dos credores tem direito a exigir a totalidade, entre eles devedores ou entre eles credores, a obrigação pode ser diferente. O legislador diz que a obrigação para um dos devedores ou credores pode ser pura e simples, para o outro condicional, para o outro a termo, para um outro ainda pagava em lugar diferente. Então, entre os codevedores ou cocredores, podemos ter diferentes modalidades de obrigação, mesmo sendo mantida a solidariedade. Vejam o artigo 266 no seu conteúdo. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos codevedores, dos cocredores ou codevedores, e condicional, subordinado a evento futuro incerto, ou a prazo, termo, evento futuro certo, ou pagável em lugar diferente para o outro. A obrigação pode ser pura e simples para um dos credores ou codevedores e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Assim concluímos as disposições gerais sobre a solidariedade. Artigo 264, conceito de solidariedade. Artigo 265, princípio da não presunção. Você precisa analisar esse artigo em paralelo ao 257, que diz o que se presume é a divisibilidade, e artigo 266, que traz a possibilidade de, entre os codevedores ou cocredores, as obrigações serem distintas. Pura e simples, condicional, subordinado a evento futuro incerto, a termo, ou seja, com uma data determinada, pagável em lugar diferente. Ok? Na próxima aula, no próximo vídeo, analisaremos em específico as regras da solidariedade ativa e as regras da solidariedade passiva. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.